Isso é inacreditável. Isso aqui é claramente uma tentativa de intimidação contra Eduardo para que ele pare os seus esforços afora com o governo americano e é uma ameaça clara. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Moraes vai mandar prender o Eduardo se ele em algum momento voltar para o Brasil. E eu parei tudo para trazer isso aqui para você. Acompanha aqui comigo esse vídeo. Eu tenho uma bomba. Vê se tem cabimento um negócio desse. A estratégia jurídica para perseguir e punir Bolsonaro. É exatamente isso. Montaram uma estratégia jurídica para processar Jair Bolsonaro junto com Eduardo Bolsonaro. Estão preparando o caminho para processar pai e filho juntos. Punir numa tacada só os dois juntos e torná-los inelegíveis juntos. Tá escancarado isso. Olha o que estamos vivendo no Brasil. Um sistema de justiça aparelhado para perseguir opositores políticos. Eles poderiam estar usando armas, derrubando aviões, mas não. Eles estão dando uma aparência de legitimidade às coisas, utilizando o sistema de justiça, acusação e sistema juiz para punir e perseguir opositores políticos. Por que essa sacada? Porque derrubar um avião escancara demais. Agora, você punir pela lei, você dá uma aparência de legitimidade. Tá muito claro para mim que eles estão literalmente usando o sistema de justiça para calar pessoas. Vejam, uma mulher que pintou uma estátua tomou 17 anos por um fato que sequer é crime, mas se crime fosse, seria punido com pena restritiva de direitos? Serviço à comunidade? Patriotas tomando 20, 17 anos? Qualquer pena no Brasil acima de 8 anos é prisão. Por isso as penas estão todas acima de 8 anos. Fatos que deveriam ser punidos com cesta básica passam de 8 anos, porque acima de 8 anos é prisão. Tá escancarado a estratégia. Vamos utilizar do sistema de justiça para perseguir e para punir, porque damos uma aparência de legitimidade. Quem puniu foi a justiça. Quem puniu foi a lei, foi o Estado juiz, o Estado acusação que processou. Não fomos nós, isso não é perseguição política. Dá uma aparência de legitimidade, mas isso continua sendo inconstitucional, ilegal. Isso continua sendo perseguição política, censura. Bolsonaro presta depoimento à PF nesta quinta-feira sobre a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. Todo mundo já viu essa matéria. O que eu quero mostrar para vocês agora é exatamente esse detalhe. Sabemos que Eduardo Bolsonaro não está praticando crime nenhum nos Estados Unidos. Isso é óbvio. Está apenas utilizando de um direito constitucional chamado direito de petição, que é questionar, denunciar abusos de agentes públicos. Isso é legítimo. Eduardo denuncia a organismos internacionais que o Brasil viola direitos humanos, viola tratados e convenções internacionais que se comprometeu a cumprir. Isso é perfeitamente legítimo o que o Eduardo está fazendo. Porém, eles querem silenciar Eduardo. Eles querem processar o Eduardo Bolsonaro. Por quê? Punir o Eduardo Bolsonaro criminalmente, além de colocá-lo atrás das grades, né, um possível presidenciável, né, além de colocá-lo atrás das grades, a punição criminal na estratégia de perseguição política é melhor, é mais vantajosa para os perseguidores do que, por exemplo, uma improbidade administrativa. A improbidade administrativa torna uma pessoa inelegível por 8 anos. Agora, se essa pessoa for punida criminalmente a uma pena de 20 anos, a 40 anos, fica inelegível até a extinção da pena. Ou seja, se o Jair Bolsonaro, se o Eduardo Bolsonaro forem punidos a uma pena de 40 anos, ficarão inelegíveis por 40 anos. Olha só! Eles pensam em tudo, eles são ardilosos. Tá tudo pensado. Por isso que eles vão processar o Eduardo Bolsonaro. Eles estão inventando um crime aqui, dizendo que ele está atentando contra o Estado democrático, sendo que a esquerda, o PT, fez exatamente isso também de denunciar para organizações, organismos internacionais, violações a direitos humanos no Brasil. Isso é normal. O Brasil se comprometeu a cumprir tratados,
Se o Brasil está violando tratados e convenções internacionais, eu vou denunciar a esses organismos internacionais. É o que Eduardo Bolsonaro está fazendo. Mas, claro que eles estão agora com o tabuleiro nas mãos, eles são os donos da bola, são donos do estádio, donos do juiz, do bandeirinha, eles fazem como eles querem, né? Deram uma pena de 17 anos para uma mulher que pintou uma estátua com batom. Imaginem o que não podem fazer com esse sistema que estão nas mãos. Eles têm o PGR, eles têm os juízes da corte. O que eles não podem fazer contra Eduardo? A sacada deles, e tá muito nítido aqui para mim, porque eles pediram para o Bolsonaro ser ouvido no inquérito do Eduardo, é porque eles querem incluí-lo como partícipe dos fatos praticados a Eduardo. Ou seja, olha o que eles querem fazer. Eles querem processar Eduardo Bolsonaro, dizendo que o Eduardo Bolsonaro é autor de crime contra o Estado Democrático Brasileiro. E eles querem dizer que o Jair está dando auxílio, está dando suporte ao Eduardo. Ou seja, o Jair seria partícipe dos crimes do Eduardo. Sabemos que crime nenhum existe, porém, eles vão criar. Então, se o Eduardo está praticando crime, está sendo autor de crime, e o Jair está auxiliando os crimes do Eduardo com auxílio financeiro, o Jair seria partícipe desses crimes e responderia então e seria punido pelo mesmo crime. É isso que diz o artigo 29 do Código Penal. Olha o que eles querem. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinada. Olha só. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas. Vão dizer que o Jair está concorrendo para os crimes do Eduardo, prestando auxílio financeiro. Ele é partícipe. E aí, então, ele responde pelo mesmo crime. Eles, no mesmo processo, denunciam o Eduardo como autor de algum crime dos artigos 359 e o Jair Bolsonaro como partícipe. Denunciam ambos juntos. No mesmo processo, eles denunciam o Eduardo e o Jair e punem os dois, tornando os dois inelegíveis. Olha a maldade dessa gente. O Jair Bolsonaro já responde um processo, correndo o risco de ter uma pena altíssima, e agora criaram mais uma estratégia de incluí-lo em mais um processo, junto com o seu filho, para prender pai e filho junto. Vejam isso. Querem chamar isso de Estado de Direito? Tá nítido, escancarado que somos uma ditadura. E os ditadores estão se utilizando do sistema de justiça para punir e perseguir. É nítido isso. É nítido. Eles têm a PGR, eles têm os ministros da corte. Por que nós precisamos utilizar da força? Não, vamos utilizar do sistema de justiça, prender nossos opositores, tirar do caminho todos os opositores e possíveis concorrentes das urnas, colocá-los atrás das grades e torná-los inelegíveis para sempre. É essa estratégia que essa gente montou. Isso é grave. Isso escancara a ditadura que estamos vivendo no Brasil. É exatamente isso que eles querem. Eu tô muito preocupado com essa situação do Eduardo, sabe? Eu tô tendo até cautela para falar, porque eu não quero prejudicar o Eduardo e não quero alardar demais. Mas eu não duvido que já tenham um mandado de prisão em sigilo para ele. Eu não duvido. Então veja, não é problema para essa atual PF, para esse atual PGR, para esse atual STF, punir alguém sem um crime. Crime é um fato que se adequa perfeitamente à norma. Veja, passar um batom em uma estátua não se adequa perfeitamente à norma de golpe de Estado, mas para eles não importa, então eu não duvido que a finalidade dessa instauração de inquérito contra Eduardo seja puni-lo a pena de mais de 20 anos, para ou forçar que ele nunca mais volte para o Brasil, que ele fique no exílio, ou colocá-lo atrás das grades, tornando-o inelegível. Mas o que eu tenho dito, digo o seguinte a todo mundo. Gente, quando começou esse processo do golpe, Deltan, eu falei para as pessoas, não se desesperem muito, porque o que existe no inquérito não se sustenta durante um processo quando a narrativa é falsa. Inquérito, como regra, é papel. E papel aceita tudo. Papel é uma testemunha de frente do delegado, uma sala fechada.
a testemunha muitas vezes sem advogado, porque é testemunha, não precisa estar com advogado, não pode exercer o direito ao silêncio e é um delegado com a mão no teclado. E o delegado tem a interpretação da informação que a testemunha deu e ele passa para o papel. Nem sempre a interpretação do delegado reflete perfeitamente o sentido da palavra e da frase que a testemunha deu. Então, é muito comum que quando inicia a fase processual, a fase judicial, essa testemunha, o depoimento dela ter discrepâncias com o do inquérito. É muito comum haver diferenças entre os depoimentos. E na fase judicial, o depoimento é olho no olho. Aí é oral. É a fase da oralidade, não é mais papel. Aí a testemunha tem que sentar na frente de um juiz, na frente de um procurador da República, na frente de advogados e tem que falar. E aí não sai mais a mentira da boca. A mentira não se sustenta naquele momento, porque defesas qualificadas vêm fazendo perguntas e vêm cercando e vêm mostrando contradições e vêm cercando a ponto de que o juiz parcial, que está já com a sua decisão pronta e convencido de culpa, ele começa a ameaçar a testemunha. O que você está dizendo aqui é diferente do inquérito. O juiz. Por quê? Porque aquilo que foi dito no inquérito, ele não pode utilizar para condenar. Ele precisa dessa audiência judicial. Prova. Gente, prova não é o que está no inquérito. O que ocorre no inquérito, tirando perícia, não é prova. O que ocorre no inquérito é só para fundamentar o início do processo. Prova é o que é produzido em contraditório judicial. E o que nós já temos em contraditório judicial são testemunhas dizendo que o Bolsonaro não queria golpe, que não existia minuta de golpe, que a ABIN, hoje, o superintendente da ABIN, disse que informou o Ministério da Justiça que haveria vândalos. Então, eu digo para vocês, não jogue a toalha, porque esse castelo de areia está desmoronando. Está. Há defesas qualificadas nesse processo. Ainda estamos no núcleo 1, né? Vai para o núcleo 2, eu estou no núcleo 3. Então, veja, ao final desse processo, não vai sobrar pedra sobre pedra, a ponto de não ter como condenar os acusados. Vai ficar feio, vai ficar vergonhoso demais condenar esses acusados. Por isso, Deltan, que eles estão colocando essas audiências em sigilo. Imagine se o Brasil estivesse vendo as testemunhas dizendo olho no olho, não ia ter golpe. O que eles iam fazer com isso? Veja que essas sessões que eles televisionaram foi um tiro no pé. Por exemplo, a sessão que eles televisionaram, que foi um showmício de recebimento da denúncia do Bolsonaro, foi um grande tiro no pé do STF. Por que foi um tiro no pé? Porque tinha lado da população que tinha certeza que não houve golpe e tinha um lado da população que estava esperançoso em ver provas. Então, até aquelas pessoas que estavam esperançosas com as provas, hoje sabem que não há prova. Porque quando televisionaram o primeiro voto do ministro Alexandre de Moraes, dizendo quais seriam as provas do golpe, foi um balde de água fria em todo mundo. Aqueles que estavam esperançosos em ver as provas, não viram provas. Então, aquela sessão televisionada colocou água na cerveja e no chope de todo mundo que queria ver provas de golpe. E fizeram o que agora? Fechar as audiências, ninguém pode acompanhar, porque essas testemunhas que no inquérito o papel dizia que elas acusaram Bolsonaro, estão agora olho no olho com o magistrado, dizendo que nunca acusaram o Bolsonaro e que não houve tentativa do golpe. E agora? Agora é que vai chegar ao final desse processo, terão que forçar uma condenação. A questão é que denunciar é crime. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é crime. Porque se não é crime, como é que pode o STF instaurar um inquérito, uma investigação contra ele? Jeffrey, você com toda a tua experiência, teu conhecimento aí de direito criminal, tua atuação em processos, inquéritos, investigações, porque eu tenho minha opinião, vou me segurar aqui, fala você aí. O que o Eduardo Bolsonaro fez? Enquadra em algum crime descrito no Código Penal? Vamos lá. Inquérito é só para apurar crime. Você não instaura inquérito para apurar fato que não constitui crime. A gente chama de fato atípico. Por exemplo, traição, adultério. Adultério não é crime no Brasil. Você não pode instaurar um inquérito
para apurar o adultério. Nossa, Jeff, você falou que a bola é redonda. Pois é. Denunciar a violação de uma lei não é crime. Por quê? Só é crime de denunciação caluniosa do Brasil quando você sabe que a pessoa é inocente. Então, eu sei que a pessoa é inocente e eu faço uma denúncia falsa, sabidamente que aquela pessoa é inocente e que aquele fato não é crime. Agora, se eu tenho dúvida se aquele fato constitui crime ou não, a denunciar é crime? Não. Se eu já tenho dúvida, aquele fato pode ser crime, pode não ser crime, eu vou denunciar. Também não constitui crime. E no Brasil existe uma proteção constitucional que se chama direito de petição. Todo agente público tem que respeitar de forma irrestrita a legislação. E todo cidadão pode denunciar um agente público por um direito de petição que viole a legislação, seja a legislação interna, seja tratados e convenções internacionais. Então, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, ele está exercendo um direito constitucional de todo e qualquer cidadão denunciar agente público, que se chama direito de petição, por violações a legislações vigentes e que o Brasil aderiu e se comprometeu a cumprir. Então, Eduardo Bolsonaro não praticou nenhum crime. Pelo contrário, está exercendo um direito à cidadania. E se não é crime, por que que o Supremo está fazendo isso? Diz aí, ainda que seja óbvio, diz aí pro pessoal por que que o Supremo está instaurando um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, se o próprio Supremo e o próprio PGR tinham falado há pouco tempo atrás que não tinha nada de crime, arquivaram a petição do PT pedindo para prender ele, para prender o passaporte, eles arquivaram. Eles disseram assim, olha, não tem nada aqui, há pouco tempo. E aí agora, por que que agora eles estão instaurando inquérito? Conta aí pro pessoal. A maldade está desenhada, o veneno está desenhado. O que que acontece? Eles viram que a forma... Vamos mostrar o sistema. Né? O PT vem construindo um STF desde sempre. Por quê? O Lula, e ele falou isso, tá? O Lula de 80, ele falou isso. A melhor forma de você governar um país é através do poder judiciário, porque a caneta do STF ninguém tem como questionar. Então o que que você faz? Você aparelha o STF. Então hoje o PT cumpriu uma missão, cumpriu uma estratégia. O PT acertou. A estratégia do Lula deu certo. Ele fez um STF. E o PT entendeu que através do direito penal eles conseguem resolver todo e qualquer problema com opositores políticos. Por quê? Contra uma decisão do STF não tem o que fazer. E uma punição criminal, além de você colocar o seu opositor na cadeia, você torna ele inelegível de forma mais eficaz que a lei de improbidade. A lei de improbidade torna uma pessoa inelegível por 8 anos. Uma punição criminal torna essa pessoa inelegível até o final do cumprimento da pena. Então, por exemplo, instaura inquérito por quê? Já está traçada a maldade. Instaurar inquérito contra o Eduardo Bolsonaro por encomenda, porque a PGR vai denunciar o Eduardo Bolsonaro. O STF vai receber a denúncia, vai haver um processo como todos esses atropelados, né? E vão condenar o Eduardo Bolsonaro a penas que passam de 20 anos. Qualquer punição no Brasil acima de 8 anos é cana. Se uma pessoa é condenada a 20 anos, ela fica 20 anos inelegível. Ou seja, vão esquecer que Eduardo Bolsonaro existiu um dia. Tem forma melhor de uma ditadura você tirar alguém do jogo? É a melhor forma de tirar alguém do jogo. Por quê? Você dá uma aparência de legitimidade. Foi um poder constituído que puniu essa pessoa. Nós não somos ditadores. Ela foi investigada por uma polícia, foi processada por um órgão, teve defesa com um advogado constituído e o Estado, o poder judiciário, de forma legítima, puniu. Você dá uma aparência de licitude e de legitimidade e você não parece um ditador, porque foi o poder judiciário que puniu. Essa pessoa está presa porque foi uma condenação criminal, mas você matou essa pessoa sem dar um tiro na cara dela. É a ditadura 3.0. Utilize-se do judiciário para tirar um opositor político do caminho. Olha só, Deltan, papo reto, tá? Aqui no canal do Deltan eu tenho liberdade para conversar, papo reto mesmo. Todo mundo tá vendo, não precisa ser formado em direito, não precisa ter um mínimo de conhecimento jurídico para já perceber que está havendo um atropelo às formalidades mínimas de um processo.
Esse atropelo às formalidades mínimas deixa muito claro um desejo de vingança. Não há outro motivo, senão a vingança, você atropelar regras. Veja, o STF mudou regras pacíficas de décadas para perseguir esses opositores políticos. Primeiro, né, parlamentares com prerrogativa de foro eram julgados no pleno e não na primeira turma. Em 2023, mudaram o regimento para jogar para a primeira turma. Em 2023. Veja, ex-mandatário não tinha prerrogativa de foro desde 2005. Em 2018, um julgamento que pacificou em definitivo essa questão. Porque no Brasil, gente, o foro não é privilegiado. Tá? O foro é por prerrogativa. O privilégio diz respeito à pessoa. A prerrogativa no Brasil diz respeito à cadeira que está ocupando. Saiu da cadeira, não tem prerrogativa, que visa proteger a cadeira. Um dia antes da PGR apresentar parecer nas respostas à acusação, o STF pega um caso concreto que estava lá jogado no canto e dá efeito erga omnes para esse caso. E muda esse entendimento de 2005, colocando prerrogativa de foro a ex-presidente. Só deixa eu traduzir para todo mundo, que a gente fala essas palavras jurídicas aí, o que o Jeff tá falando? Tá falando que o STF pegou um caso concreto e mudou a regra do jogo para pegar o Bolsonaro, aplicando aquela regra nova do caso concreto, a gente fala erga omnes, para todo mundo, ou seja, passou a valer a regra para todo mundo, né, Jeffrey? Pega um caso de uma pessoa, julga esse caso e faz esse caso valer para todo mundo, como o caso da maconha, 40 gramas de maconha. Era um caso de um usuário, um traficante de 30 gramas de maconha, o STF pegou esse caso, botou na mesa e fez a decisão desse caso concreto valer para o Brasil todo. Foi isso que fez. Então, veja, mudar essa regra no meio do jogo, o nome disso é tribunal de exceção. A Constituição da República, que é a nossa lei maior, então não existe nada acima da nossa Constituição, nada, não existe lei no Brasil acima da nossa Constituição, tratado internacional não está acima da nossa Constituição, a Constituição diz exatamente assim: não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que significa isso? Somos um Estado de Direito. Em um Estado de Direito não existe exceção à regra. Por exemplo, não importa o motivo, você nunca vai excepcionalizar a regra. Você não pode queimar bruxa, nunca mais. Nunca mais você vai excepcionalizar a regra. E veja que você tem os 11 ministros concordando com exceções a regras. Ah, não, esse caso específico, a gente vai excepcionalizar a regra para defender a democracia. Isso é um estado de exceção. Isso mostra atropelos para quê? Para perseguir. E aí, então, nasce a seguinte dificuldade. Muito claro, esses atropelos, violações à lei expressa, violação à Constituição. Tá, e agora? E agora é que o Brasil é governado por um único poder. O Brasil está sendo governado pelo STF. O STF é o último a dar a palavra. E não há como recorrer da palavra do STF. Ou seja, você chega em um momento que o Congresso não tem mais poder, você chega em um momento que o Poder Executivo deu o Brasil para o Judiciário, e você chega em um momento que o Brasil está sendo governado pelo STF. E você não tem mais a quem recorrer, porque esse processo está sendo investigado, esse caso começou sendo investigado no STF, está sendo processado no STF, vai ser julgado no STF e não tem para onde recorrer. E violações a tratados internacionais evidentes, convenções internacionais, a nossa lei de processo penal e a Constituição Federal sendo descumpridas. O que você vai fazer? O que nos resta? Gritar a cortes internacionais. Aí chega na resposta do Deltan. Por que o Eduardo Bolsonaro está gritando para o mundo, está denunciando esses abusos? Porque o Brasil se tornou um tribunal de exceção e está havendo violações, inclusive, além da nossa lei interna, está havendo violações a tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. Então, todas essas denúncias que Eduardo Bolsonaro faz para o mundo não é pedindo socorro para que os Estados Unidos intervenham na nossa legislação. Não. O socorro é Estados Unidos, mundo. O Brasil está descumprindo, por meio de um agente público, tratados e convenções internacionais. Por isso que a punição é legítima. Porque esses organismos internacionais têm o dever de cobrar do Brasil, que faz parte, é signatário dessas convenções,
que cumpra o acordado. Ou saia da convenção, vire Rússia, vire China de uma vez. Então, esses organismos internacionais, eles vêm para o Brasil e falam, Brasil, vocês vão cumprir os acordos internacionais ou vocês vão se desvencilhar e daí serão a ditadura que vocês querem ser? Esse é o ponto. Eu acho que foi essa a sua pergunta, né, Deltan? Se é legítimo começar a pedir punição do Moraes. Super legítimo. Violações a direitos humanos, deve haver uma interferência de organizações internacionais que o Brasil é membro. O Brasil é membro desses organismos internacionais. Então é super legítimo que ele seja punido por esses organismos. Sim, você tem toda a razão. E não só o Brasil é parte aí da Comissão Interamericana, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, veio para cá o Pedro Vaca, mas vários países prevêem a punição para quem viola sucessivamente, repetidamente, direitos humanos. E o que o Alexandre Moraes está fazendo é violar direito de defesa. E a gente mencionou aqui poucos exemplos e muitos, né, Jeffrey? Tem prisões por mais de anos sem acusação criminal, falta de acesso a autos. Hã? Você tem quantos anos? Eu tenho 45. 45. O Deltan, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. O Deltan, ele tinha na sala da casa dele uma estante gigantesca daquelas Barça, com número romano. Você não tinha, Deltan? Tinha. Ele estava pela Barça? Na minha infância tinha. Isso. Se formos fazer um livro das ilegalidades do STF, vai dar igual aquelas Barça na parede, com número romano. Vai ser livro com número romano na parede. É mais ou menos isso. Vai. E vai faltar papel, viu? Vai faltar papel. Exatamente. Então, a gente está falando aqui de alguns exemplos, e tem uma série de violações à liberdade de expressão, e está previsto lá, não só nos Estados Unidos, em outros países também, a possibilidade de você punir agentes de Estado de alto escalão que praticam sucessivas violações de direitos humanos. Nesse caso, como você vê esse contra-ataque dos ministros com medo da punição dos Estados Unidos? Esse inquérito contra o Eduardo, ele é devido? Existe alguma justificativa racional? Existe algum crime praticado por Eduardo? Ou é uma forma de vingança, de retaliação, para tentar obstar essas punições que vêm dos Estados Unidos? E mais, Bolsonaro pode ser preso em julho? Conta aí pra gente. Deltan, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do Zanin na Lava Jato. Ele falava, é absurdo! Esses recursos do TRF são julgados em velocidade meteórica. Lembra? Mas vamos lembrar uma coisa? Que ele teve TRF, ele teve STJ, ele teve STF que manteve a prisão do cliente dele. Hoje, o Bolsonaro tem algum recurso? Eu, com meu cliente militar, temos algum recurso? Nós não temos nenhum recurso, zero. Já ouviram falar do recurso de apelação? Pergunto pro chat. Qualquer cidadão do Brasil tem o direito a um recurso chamado de apelação. Você é condenado, você faz o quê? Apela. Pois é, o Bolsonaro não terá recurso de apelação. O Lula teve. Me falta ar, mas vamos começar a construir aqui a sua pergunta. Veja só, muita gente está dizendo, né, eu vejo muito esquerdopata, muito petralha, falando violação à soberania. Pera lá, os Estados Unidos está vindo punir alguém dentro do Brasil? Os Estados Unidos está respeitando a soberania nacional. Veja que é o Brasil que está se colocando em uma situação de conflito diplomático com os Estados Unidos. Faça um retrospecto. O Trump, Donald Trump, ele se torna novamente presidente dos Estados Unidos e ele, no CPF Donald Trump, ele processa o Alexandre de Moraes, CPF Alexandre de Moraes. Por quê? Vocês entenderam por que CPF para CPF? Para respeitar a soberania entre os países. O Donald Trump podia ter utilizado a máquina, veja, é o país mais poderoso do mundo. Ele poderia ter utilizado toda a máquina dele contra um CPF no Brasil ou contra o próprio Brasil, porque se os Estados Unidos quiser acabar economicamente com o Brasil, ele estrala o dedo, o Brasil vira Cuba. Mas ele respeitou a soberania do Brasil e ele vai no CPF. A juíza dá a seguinte decisão, isso foi muito legal, ela fala assim, Donald Trump, peço desculpa. Então veja, ele CPF, ele entrou no primeiro grau, justiça comum, né? Ele não usou o poder dele de presidente. E a juíza diz assim, Donald Trump, eu vou negar a tua liminar porque o pedido que você está me fazendo, ele não existe. Você está me pedindo para não cumprir ordem de um juiz do Brasil, mas você já não precisa cumprir ordem de um juiz do Brasil.
Eu não vou te dar liminar porque o seu pedido não faz sentido. Não cumpra a ordem desse juiz. E aí começa. E aí, então, os Estados Unidos, que é membro de organismos internacionais, ele começa a visualizar com denúncias não só de brasileiros, com denúncias de parlamentares americanos, vamos deixar claro, senador americano começa a denunciar violações a direitos humanos no Brasil, deputados americanos começam a denunciar violações a direitos humanos ocorridos no Brasil, os Estados Unidos vêm, então, e aplicam as leis deles contra violadores de direitos humanos de outros países. Então, os Estados Unidos têm sua própria soberania. Nós temos que respeitar a soberania dos Estados Unidos em decidir quem punir ou não segundo a lei deles. Eles, Estados Unidos, não têm culpa de serem a maior economia do mundo e todas as instituições financeiras quererem atuar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma lei própria que o Congresso Nacional deles editou, que diz o seguinte, que se eles punirem alguém, segundo essa lei deles, a instituição financeira que quiser atuar em território americano terá que respeitar a punição e essa pessoa não poderá fazer parte dessa instituição financeira. Pois é, essas instituições financeiras são Mastercard, Visa. Então não é que o Donald Trump, que os Estados Unidos vai punir o Alexandre de Moraes no Brasil. Não, é que os Estados Unidos é o dono do mundo. E você ser punido na legislação americana hoje te isola do mundo, como Cuba está isolada. Cuba está isolada do mundo porque ela está punida também pela lei dos Estados Unidos. Então, uma sanção americana, uma sanção do dono do mundo, traz consequências, por óbvio, mas essa punição é na aplicação da lei americana. Os Estados Unidos decide para quem que ele dá visto, para quem não dá. Então, veja, não é porque é o ministro da Suprema Corte no Brasil que tem que ter visto nos Estados Unidos. Não, eu não quero você aqui. Respeite a soberania dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não querem ir lá. Pronto, pode decidir. Né? Os Estados Unidos quer aplicar a lei dele, de não ter aquela pessoa nas suas instituições financeiras fazendo negócio com os Estados Unidos. É um direito dos Estados Unidos. Então não faz sentido nenhum dizer que está havendo uma violação da soberania nacional. Primeiro, não é o Brasil que está sob ataque, é um CPF. Esse é o primeiro ponto, né? Agora, outra situação. O Brasil está se colocando numa situação diplomática. A AGU está fugindo da sua finalidade. A AGU, a Advocacia Geral da União, tem a finalidade primeira de proteger o erário público. Proteger o erário público. Veja, a própria AGU está colocando o erário público a risco, defendendo Lula, defendendo o CPF Janja, defendendo o CPF Alexandre de Moraes. Então o Brasil está utilizando do Estado para proteger CPFs, para que leis internacionais não sejam aplicadas. O Brasil não quer que os Estados Unidos aplique a lei deles. Faz sentido isso? Os Estados Unidos não está pedindo para o Brasil não aplicar nossas leis. Não tem uma determinação dos Estados Unidos. Brasil, não aplique o Código de Processo Penal. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos dizendo por meio da AGU, do Itamaraty, Estados Unidos, não aplique no seu território a sua lei Magnitsky. Gente, que loucura é essa? Nós estamos tentando invadir a soberania dos Estados Unidos. Essa é a verdade. Agora, Eduardo Bolsonaro, veja as falas dele. Ele ataca exclusivamente violações a direitos humanos. Ele está dizendo o povo brasileiro está sofrendo violações a direitos humanos. Gente, cercear a liberdade, cercear pensamento, cercear opiniões, palavras e votos é também violação a direitos humanos. Eu tenho o direito de pensar, eu tenho o direito de me expressar. Cercear a censura que já está instalada no Brasil é violação a direitos humanos. Você tirar a liberdade de expressão de alguém é tirar a condição natural do humano de direito à liberdade de expressão. Então, Eduardo Bolsonaro denuncia no exterior violações a tratados e convenções internacionais de direitos humanos que o Brasil se comprometeu a cumprir. É super legítimo, qualquer pessoa pode fazer isso, eu posso, o Deltan pode.
E o Eduardo Bolsonaro pode, qualquer cidadão pode. É um dever do Brasil e do Alexandre de Moraes cumprir a legislação e os tratados internacionais. Então, exigir que um agente público, esse é o ponto. Até a repórter me falou lá na frente do STF, Deltan. Doutor Chiquini, o senhor fez acusações pessoais ao Shor? Ela falou, né? Eu falei, como que é? Um advogado de beca na tribuna do STF exigindo que um agente público respeite a lei é pessoal? É disso que se trata. Então hoje, olha que situação. Esse Estado se tornou um Leviatã de novo. É o Estado Leviatã se voltando contra o povo. Quer dizer, o povo cria o Estado para defender seus direitos. Esse Estado se volta contra o povo, aprisiona o povo. E agora o Estado manda no povo. E quem gritar é punido por esse Estado. Veja, isso é uma ditadura. A essência da palavra ditadura é o que nós estamos vivendo. O Estado maior que o povo. O Estado que não respeita as regras criadas pelo povo. Lei é criada pelo povo, não é o poder legislativo que faz lei. Não é o poder executivo que faz lei. Não é o poder judiciário que faz lei. Estou sendo bem básico aqui, né? Claro que tem as exceções, mas a regra é o poder legislativo que faz lei. Por quê? Porque é o povo. A partir do momento que um outro poder que não é representante do povo não cumpre a lei do povo, isso é ditadura. O Estado que não cumpre a lei criada pelo povo, Código Penal, Código de Processo Penal, Constituição Federal, esse Estado que não cumpre essas leis é uma ditadura, porque o Estado não está mais respeitando o poder do povo. O Estado se tornou um Leviatã e se voltou contra o povo. O que a gente faz? Temos que denunciar a organismos internacionais. Então é super legítimo, porque o povo está aprisionado e as violações a direitos humanos dos brasileiros são manifestas. Isso aí, Jeffrey. Olha só, vou pegar aqui uma pergunta que alguém colocou aqui, ó, que tem tudo a ver. Ó. Denunciar é crime? A questão é denunciar é crime. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é crime. Porque se não é crime, como é que pode o STF instaurar um inquérito, uma investigação contra ele? Jeffrey, você com toda a tua experiência, teu conhecimento aí de direito criminal, tua atuação em processos, inquéritos, investigações, porque eu tenho minha opinião, vou me segurar aqui, fala você aí. O que o Eduardo Bolsonaro fez? Enquadra em algum crime descrito no Código Penal? Vamos lá. Inquérito é só para apurar crime. Você não instaura inquérito para apurar fato que não constitui crime. A gente chama de fato atípico. Por exemplo, traição, adultério. Adultério não é crime no Brasil. Você não pode instaurar o inquérito para apurar o adultério. Nossa, Jeff, você falou que a bola é redonda. Pois é. Denunciar a violação de uma lei não é crime. Por quê? Só é crime de denunciação caluniosa do Brasil quando você sabe que a pessoa é inocente. Então, eu sei que a pessoa é inocente e eu faço uma denúncia falsa, sabidamente que aquela pessoa é inocente e que aquele fato não é crime. Agora, se eu tenho dúvida se aquele fato constitui crime ou não, a denunciar é crime? Não. Se eu já tenho dúvida, aquele fato pode ser crime, pode não ser crime, eu vou denunciar. Também não constitui crime. E no Brasil existe uma proteção constitucional que se chama direito de petição. Todo agente público tem que respeitar de forma irrestrita a legislação. E todo cidadão pode denunciar um agente público por um direito de petição que viole a legislação, seja a legislação interna, seja tratados e convenções internacionais. Então, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, ele está exercendo um direito constitucional de todo e qualquer cidadão denunciar agente público, que se chama direito de petição, por violações a legislações vigentes e que o Brasil aderiu e se comprometeu a cumprir. Então, Eduardo Bolsonaro não praticou nenhum crime. Pelo contrário, está exercendo um direito à cidadania. A maldade está desenhada, o veneno está desenhado. O que acontece? Eles viram que a forma... Vamos mostrar o sistema. Né? O PT vem construindo um STF desde sempre. Por quê? O Lula, e ele falou isso, tá? O Lula de 80, ele falou isso. A melhor forma de você governar um país é através do poder judiciário, porque a caneta do STF ninguém tem como questionar. Então, o que você faz? Você aparelha o STF. Então, hoje, o PT cumpriu uma missão
cumpriu uma estratégia. O PT acertou. A estratégia do Lula deu certo. Ele fez um STF. E o PT entendeu que através do direito penal, eles conseguem resolver todo e qualquer problema com opositores políticos. Por quê? Contra uma decisão do STF não tem o que fazer. E uma punição criminal, além de você colocar o seu opositor na cadeia, você torna ele inelegível de forma mais eficaz que a lei de improbidade. A lei de improbidade torna uma pessoa inelegível por 8 anos. Uma punição criminal torna essa pessoa inelegível até o final do cumprimento da pena. Então, por exemplo, instaura inquérito por quê? Já está traçada a maldade. Instaurar inquérito contra o Eduardo Bolsonaro por encomenda, porque a PGR vai denunciar o Eduardo Bolsonaro. O STF vai receber a denúncia, vai haver um processo como todos esses atropelados, né? E vão condenar o Eduardo Bolsonaro a penas que passam de 20 anos. Qualquer punição no Brasil acima de 8 anos é cana. Se uma pessoa é condenada a 20 anos, ela fica 20 anos inelegível. Ou seja, vão esquecer que Eduardo Bolsonaro existiu um dia. Tem forma melhor de uma ditadura você tirar alguém do jogo? É a melhor forma de tirar alguém do jogo. Por quê? Você dá uma aparência de legitimidade. Foi um poder constituído que puniu essa pessoa. Nós não somos ditadores. Ela foi investigada por uma polícia, foi processada por um órgão, teve defesa com um advogado constituído e o Estado, o poder judiciário, de forma legítima, puniu. Você dá uma aparência de licitude e de legitimidade e você não parece um ditador, porque foi o poder judiciário que puniu. Essa pessoa está presa porque foi uma condenação criminal, mas você matou essa pessoa sem dar um tiro na cara dela. É a ditadura 3.0. Utilize-se do judiciário para tirar um opositor político do caminho. Eu tô muito preocupado com essa situação do Eduardo, sabe? Eu tô tendo até cautela para falar, porque eu não quero prejudicar o Eduardo e não quero alardar demais. Mas eu não duvido que já tenha um mandado de prisão em sigilo para ele. Eu não duvido. Então veja, não é problema para essa atual PF, para esse atual PGR, para esse atual STF, punir alguém sem um crime. Crime é um fato que se adequa perfeitamente à norma. Veja, passar um batom e uma estátua não se adequa perfeitamente à norma de golpe de Estado, mas para eles não importa, então eu não duvido que a finalidade dessa instauração de inquérito contra Eduardo seja puni-lo a pena de mais de 20 anos, para ou forçar que ele nunca mais volte para o Brasil, que ele fique no exílio, ou colocá-lo atrás das grades, tornando-o inelegível. Mas o que eu tenho dito, digo o seguinte a todo mundo. Gente, quando começou esse processo do golpe, Deltan, eu falei para as pessoas, não se desesperem muito, porque o que existe no inquérito não se sustenta durante um processo quando a narrativa é falsa. Inquérito, como regra, é papel. E papel aceita tudo. Papel é uma testemunha de frente do delegado, uma sala fechada. A testemunha, muitas vezes sem advogado, porque é testemunha, não precisa estar com advogado. Não pode exercer o direito ao silêncio e é um delegado com a mão no teclado. E o delegado tem a interpretação da informação que a testemunha deu e ele passa para o papel. Nem sempre a interpretação do delegado reflete perfeitamente o sentido da palavra e da frase que a testemunha deu. Então é muito comum que quando inicia a fase processual, a fase judicial, essa testemunha, o depoimento dela ter discrepâncias com o do inquérito. É muito comum haver diferenças entre os depoimentos. E na fase judicial, o depoimento é olho no olho, aí é oral. É a fase da oralidade, não é mais papel. Aí a testemunha tem que sentar na frente de um juiz, na frente de um procurador da República, na frente de advogados e tem que falar. E aí não sai mais a mentira da boca. A mentira não se sustenta naquele momento, porque defesas qualificadas vem fazendo perguntas e vem cercando e vem mostrando contradições e vem cercando a ponto de que o juiz parcial, que está já com a sua decisão pronta e convencendo de culpa, ele começa a ameaçar a testemunha. O que você está dizendo aqui é diferente do inquérito. O juiz. Por quê? Porque aquilo que foi dito no inquérito, ele não pode utilizar para condenar.
Ele precisa dessa audiência judicial. Prova. Gente, prova não é o que está no inquérito. O que ocorre no inquérito, tirando perícia, não é prova. O que ocorre no inquérito é só para fundamentar o início do processo. Prova é o que é produzido em contraditório judicial. E o que nós já temos em contraditório judicial são testemunhas dizendo que o Bolsonaro não queria golpe, que não existia minuta de golpe, que a ABIN, hoje, o superintendente da ABIN disse que informou o Ministério da Justiça que haveria vândalos. Então, eu digo para vocês, não jogue a toalha, porque esse castelo de areia está desmoronando. Está. Há defesas qualificadas nesse processo. Ainda estamos no núcleo 1, né? Vai para o núcleo 2, eu estou no núcleo 3. Então, veja, ao final desse processo, não vai sobrar pedra sobre pedra, a ponto de não ter como condenar os acusados. Vai ficar feio, vai ficar vergonhoso demais condenar esses acusados. Por isso, Deltan, que eles estão colocando essas audiências em sigilo. Imagine se o Brasil estivesse vendo as testemunhas dizendo olho no olho, não ia ter golpe. O que eles iam fazer com isso? Veja que essas sessões que eles televisionaram foi um tiro no pé. Por exemplo, a sessão que eles televisionaram, que foi um showmício de recebimento da denúncia do Bolsonaro, foi um grande tiro no pé do STF. Por que foi um tiro no pé? Porque tinha lado da população que tinha certeza que não houve golpe e tinha um lado da população que estava esperançoso em ver provas. Então, até aquelas pessoas que estavam esperançosas com as provas, hoje sabem que não há prova. Porque quando televisionaram o primeiro voto do ministro Alexandre de Moraes, dizendo quais seriam as provas do golpe, foi um balde de água fria em todo mundo. Aqueles que estavam esperançosos em ver as provas, não viram provas. Então, aquela sessão televisionada colocou água na cerveja e no chope de todo mundo que queria ver provas de golpe. E fizeram o que agora? Fechar as audiências, ninguém pode acompanhar, porque essas testemunhas que no inquérito o papel dizia que elas acusaram Bolsonaro, estão agora olho no olho com o magistrado, dizendo que nunca acusaram Bolsonaro e que não houve tentativa do golpe. E agora? Agora é que vai chegar ao final desse processo, terão que forçar uma condenação. Esse caso termina em julho, eu vejo como impossível. Isso, a prisão, né? Para quem não estava aqui, a prisão. Saiu na imprensa que Bolsonaro vai ser preso em julho. Isso faz parte dessa reação desesperada do STF querendo frear Eduardo Bolsonaro. E aí saiu na imprensa que vão prender o pai, o Jair Bolsonaro, vão condenar e prender até julho. Mas é possível? Tem um monte de fases do processo. É possível isso, Jeffrey? Ou é mais uma bravata para querer frear? Sendo uma prisão preventiva é possível, porque ela pode ser a qualquer momento. Agora, uma prisão pena, que é uma prisão que decorre de uma condenação, é impossível. Mas veja, eles são tão ardilosos, eles criaram o tabuleiro e eles mexem o tabuleiro. O que eles fizeram? Eles não estão intimando nem as testemunhas da defesa. Então, as defesas só estão tendo como testemunhas de defesa pessoas que estão se comprometendo a ir na audiência. Então, veja, o juiz intima as testemunhas da acusação, mas não intima as testemunhas da defesa. Por que isso? O processo dá uma enxugada. Você não consegue... Eu, por exemplo, eu arrolei o G. Dias como testemunha de defesa. O juiz não vai intimar o G. Dias e eu não consigo levar o G. Dias pela mãozinha. Ou seja, o G. Dias não vai. Que absurdo. Então essa é uma forma do processo terminar mais rápido. Porém, existe uma possibilidade de terminar em julho, existe, desde que a condenação seja unânime. Então, havendo qualquer divergência, porque esse caso está na primeira turma, havendo divergência entre os 5 ministros em qualquer vírgula, nasce para as defesas a possibilidade de fazer um recurso para o pleno. E aí, no pleno, com um quórum estendido de 11 ministros, não tem como terminar em junho. Ou julho, né? Julho. Então, o relator tem que ter a certeza que a sentença da primeira turma vai ser unânime, da primeira linha à última, e não vai ter divergência nem na pena. Porque daí sim, transita em julgado ali e acabou. Porque qualquer divergência, esse caso vai para o pleno, e no pleno você tem o André Mendonça, por exemplo, que se pedir vista, já fica 90 dias com o caso. Já joga água na cerveja. Então eu não acredito que vai ser em julho. Agora,
não duvido nada de ditador, né? E já estão falando em prisão preventiva do presidente Bolsonaro por estar financiando o Eduardo contra o Brasil. Jeff, detona isso aí, por favor. Vamos tirar esse absurdo aí da tela, destruindo esse absurdo. Conta aí. Eu já vi financiamento ao tráfico, eu já vi financiamento à prostituição, ao tráfico de armas, mas nunca vi financiamento a denunciar ditadores. Nunca vi o crime de financiar cidadão que denuncia ditador. Essa é nova para mim. Gente, não existe crime no Código Penal de financiar o filho no estrangeiro, tá? Então vamos lá. Primeiro, eles têm que provar, tá? Eles têm que tipificar as condutas do Eduardo em algum crime. Eu afirmo para vocês. O Deltan aqui, que é um dos maiores juristas do Brasil, diz também que não é crime estar no estrangeiro denunciando violações a direitos humanos. Se o Eduardo não está praticando crime, quem o financia não tem como estar praticando crime. Então veja, eventualmente esteja havendo um auxílio financeiro para o filho morar fora. Isso não é crime, isso daqui é absurdo. E prisão preventiva depende de crime, né? Uma pessoa tem que praticar crime para ser presa preventivamente. Agora, eu não duvido nada disso. Eu não duvido, é uma possibilidade. Agora, eu acho que a estratégia deles não é prender ninguém preventivamente. A estratégia deles é prender após uma condenação com trânsito julgado, para usar o discurso que a regra foi respeitada e que a prisão foi legítima, porque respeitou toda a defesa. Todos tiveram direito à defesa até o final e estão presos por uma sentença transitada em julgado. Eles vão dar essa aparência de lisura para tirar os opositores políticos do caminho. Por isso que eu não acredito na prisão preventiva. Eles vão falsear, né, essa perseguição. Isso. Boa. Olha só, eu sou muito positivo, Deltan. Eu sou um cara muito otimista. Olha o desenho que eu vou fazer. O Lula derreteu até na esquerda, porque ele roubou o dinheiro da carteira dos seus eleitores. Veja, o Petrolão, vamos começar pelo Mensalão. O Mensalão não atingiu o povo. O Mensalão foi lá, não sentiu no bolso. O Petrolão não sentiu no bolso. Agora, essa fraude do INSS, ele perdeu o eleitor, porque agora o trabalhador, o idoso, né, sentiu no bolso, porque pegou o extrato bancário e viu que foi roubado no extrato bancário. Aqui o Lula derreteu. Então, em 2026, é uma certeza que a direita volta para a presidência. Tá? Sendo assim, também o Senado vai renovar 2/3 do Senado. Então, o que acontece em 2027? O presidente vai indultar os presos políticos, o Senado vai frear os abusos do STF e o próximo presidente vai indicar 3 ministros para o STF. Graças a Deus, o Brasil volta a respirar em 2027. Eu sou convicto que isso vai acontecer. Amém. Amém. Aí o Flávio Pereira ele pergunta: o Senado vai manter um possível sancionamento por crimes contra direitos humanos como juiz supremo? Tem como prever como será o cenário jurídico-político? Olha, Flávio, o Senado não tem papel em aprovar ou desaprovar uma sanção que vem dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, eles não vão aplicar a sanção aqui, eles aplicam lá. Só que como todo mundo tem relação com os Estados Unidos e morre de medo dos Estados Unidos, como o Jeff falou, uma grande potência econômica, as empresas, como elas têm relação com os Estados Unidos, elas não querem ser punidas lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil elas se afastam de quem está sancionado. Assim como lá na Europa se afastaram do promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional por medo. Da mesma forma, todo mundo vai ser um barata voa, todo mundo. A pessoa se torna um pária, um leproso, ninguém quer chegar perto do cara. Então, independe isso do Senado aprovar, não aprovar. Tem como prever como será o cenário jurídico-político? Acho que o Jeff já falou bastante disso agora mesmo, falando o que ele espera aí para 2026. O Paulo Tarso coloca aí: senhores, vivemos tempos históricos, a mudança de rumos, a volta do bom senso depende da luta contra a corrupção, viveremos mudança, esperança cresce, amém. Isso aí. Agora, o Cleiton Monteiro diz: os nossos togados poderiam forçar o governo brasileiro a criar esse embate institucional e fazer o Brasil a virar por completo uma ditadura. Olha, quando se fala de democracia, Cleiton, existem assim várias
fórmulas para você ser uma democracia e várias fórmulas para você ser uma ditadura. Agora, existem algumas coisas consagradas em toda a democracia, como separação dos poderes. A gente vê uma invasão do Supremo, tanto do Executivo como do Legislativo no Brasil. A gente vê um respeito a direitos fundamentais, que a gente vê uma violação sequencial no Brasil. E nas democracias ainda tem uma característica muito forte e marcante, além das eleições periódicas, que é o respeito ao Estado de Direito, Império da Lei, que a gente vê aqui sendo detonado pelo Supremo Tribunal Federal. Então já existe aqui um enfraquecimento. A gente poderia dizer que se a gente ainda for uma democracia iliberal, que não garante e não respeita as liberdades. A gente já está assim, com um pendão, com uma conotação no Brasil autoritária muito forte. Para virar uma ditadura por completo, a gente precisaria aí que o poder executivo, o presidente, passasse a adotar medidas aí com base em força, exército, polícia, o que pode vir a acontecer, mas não é exatamente o cenário atual. Responde aí, Jeffrey. É mais ou menos isso que você está vendo também? Assina embaixo. Concordo contigo em gênero, número, grau. Exatamente isso. Legal. A Heikel diz aqui, mas um dos pressupostos da prisão preventiva é ter provas concretas de crime. Certíssimo, o Jeffrey falou isso quando estava falando da prisão do Bolsonaro e do Eduardo. Quais as provas de que o Felipe teria feito a minuta? Pode explicar? A minuta não existe. A minuta nem existe. Exatamente, essa é a questão. Quais as provas? Quais as provas? É justamente isso. Até o Fernando Gabeira, de esquerda, no Globo News, falando: olha, tem que olhar esse caso aí do Felipe Martins. Não faz sentido o que está acontecendo. Esse foi do ponto central aí, Heikel. Boa, Moisés Castro. Eu acompanho política há muitos anos. Nós precisamos de muito de vocês na política. Um dia triste na minha vida, um dos dias mais tristes, foi o dia em que você perdeu os direitos políticos. Poxa, mas eu fico emocionado ao ouvir isso. Mas encontrei muita gente. Perdeu os direitos políticos, gente. Eu não perdi os direitos políticos. Fui tirado à força do Congresso. Eu fico sensibilizado. Encontrei muita gente que me disse que chorou nesse dia, que teve um dia muito triste realmente. Foi um dia triste para todos nós. Mas o que nós não podemos fazer é dobrar a cabeça. É isso que eles querem. Eles querem que a gente desista. A gente precisa dobrar a aposta. Bacana, bom demais. Papo curioso, obrigado pelo apoio. Johnny Azeredo. Se o Moraes matar alguém, ele vai preso? Olha, eu acho que não, né? Crezão morreu. Eu acho que ele é relativo do processo. O que acontece? Eu não sei, mas que ele vai ser o relator do processo, ele vai. Isso, vai ser o relator. Ele vai se auto-absolver. Vai se auto-absolver. Ô, Deltan, o algoritmo do STF tá igual aquelas maquininhas de pegar ursinho, tá ligado? Tá, igual aquelas caça-níqueis lá, algoritmo. Eu confio mais no jogo do Tigrinho do que no algoritmo de sorteio do STF. Isso mesmo, Lili Fagundes, muito bem-vinda ao canal, bom demais. Agita Brasil Camisetas, Dr. Jeffrey, como derrubar a imprensa cooptada que defende o sistema? Meu advogado aqui em São Paulo veio me dizer que os Estados Unidos estavam atacando a soberania nacional e ficou chato eu explicar isso para o meu advogado. Troca de advogado, cara. Troca de advogado. Esse advogado é imbecil. Ó, eu vou contar para você como que você quebra essa dependência aí, esse passapanismo da imprensa. É fácil. É só parar de pagar a imprensa, é só parar de derramar rios de dinheiro na imprensa. A imprensa para de ser passapanista. Hoje a imprensa é dependente do dinheiro da publicidade. A imprensa perdeu muito espaço para a rede social. Por isso que eles querem regular as redes. A rede social para eles é um inimigo, é um adversário. Então o Supremo aí, e o governo Lula encontram na grande imprensa um grande aliado, não só porque derrama verbas publicitárias, mas também porque a imprensa tradicional vê aí a internet como uma grande concorrente. Papo curioso, os agentes públicos que cumprem as ordens ilegais do Moraes passarão impunes? Olha, a lei Magnitsky, ela, pelo jeito, ela vai se aplicar também a outros agentes, não só ao Moraes. Já se fala da aplicação ao Fábio Schor, que é um delegado de Polícia Federal, que comanda ali a Polícia Federal debaixo do Alexandre de Moraes, cumprindo as ordens do Moraes. Mas, assim, normalmente essa lei é aplicada para pessoas de alto escalão, então deve vir possivelmente para o Fábio Schor, mas eu não diria que vai vir assim para corporação de forma mais ampla, tá? Essa é a minha impressão aí, Jeff, fica à vontade aí para comentar. É isso mesmo. Eu acredito. Bacana. Eu acredito que vem. Porque, olha só, o cara que tá na frente, isso que tem horas que eu desanimo, assim, será que vem mesmo? Tem horas que eu penso. Mas sabe o que acontece? Aquele senador, o Rubio, né? Aham. O Rubio, o Marco Rubio, isso, exatamente, que foi puxado para ser secretário de Estado.
O secretário de Estado lá, gente, é o nosso ministro aqui. Lá eles chamam de secretário de Estado, né? O nosso secretário de Estado é estadual no Brasil, é meio trocado. Né? Lá o ministro deles é o secretário de Estado. Marco Rubio, que ele é um senador, ele é cubano, a sua origem, e ele é eleito sempre com pautas. A principal pauta dele é combater ditadores na América Latina. Ele é um cara que defende muito direitos humanos. Ele é muito. Então, é missão de vida dele combater ditadores na América Latina. É missão de vida dele combater o Foro de São Paulo. Veja, ele tem a origem de um país que foi desgraçado por uma ditadura socialista, por uma ditadura comunista, né? Então é missão de vida. Por isso que eu acredito que as sanções virão, porque vai partir desse cara. E ele tem como missão de vida sancionar ditadores. Legal. Bom demais. Deixa eu ver se eu consigo jogar na tela aqui. Ó. Não consigo jogar na tela por alguma razão. O H-Menon, ele coloca aqui, é possível que essa lei Magnitsky responsabilize pessoas jurídicas? Se for, seria possível aplicá-la a partidos políticos? Olha, Agamenon, eu não vi nenhuma previsão da lei para aplicar a pessoas jurídicas, tá? Eu vi pessoas físicas, eu desconheço isso. Eu li a lei ontem, mas eu não prestei atenção nesse detalhe. Me deu a impressão que era pessoa física. Hein? Curiosa a dúvida. Gostei da dúvida. Vale a pesquisa. Olha, eu vou rever isso aí para poder contar para vocês depois. O Johnny Azeredo coloca, se o Moraes matar alguém, ele vai preso. Essa a gente já viu. Pessoal, bom, já prendemos o Jeffrey aqui por bastante tempo. Jeffrey, obrigado demais por sua disponibilidade, pelo seu tempo, mas mais do que isso, obrigado pelo que você está fazendo pelo nosso país. Não só eu, mas todo mundo aqui, todo mundo agradeceu você demais aqui nos comentários. Foram só elogios. Obrigado, então, pelo que você tem feito em defesa das liberdades, em defesa do nosso país, em defesa da nossa pátria, o que você faz lá na sua função como advogado, o que você faz como cidadão, o que você faz como cristão também de joelhos dobrados. É uma honra para mim estar aqui com você, estar compartilhando esse tempo aqui com você, com todo esse público que está nos assistindo agora, só aí no YouTube e no X, mais de 16.400 pessoas. Pessoal, obrigado por todo mundo que está aqui conosco. Jeff, suas palavras finais, um abraço para você, muito obrigado, querido. Eu quero agradecer o carinho de todo mundo, eu tenho recebido muitas mensagens, não estou conseguindo responder, mas só quero dizer para vocês que eu não estou fazendo mais que a minha obrigação. É uma pena que sejam poucos os advogados que entendam que a advocacia também é defender a sociedade. O advogado não é advogado só das suas causas, mas ele é também um escudo do cidadão contra o Estado totalitário. Veja que o advogado, ele é o único ator do sistema de justiça que não é agente público. Isso tem um motivo. Porque ele tem que ser um escudo da sociedade, do cidadão comum, quando o Estado quiser se voltar contra o cidadão. Então é dever do advogado, além de defender seu cliente, defender também a sociedade, defender principalmente o Brasil, e é o que eu tenho feito, é minha obrigação. Eu me comprometi a defender a justiça, e essa é minha missão de vida, e podem contar comigo nessa luta. Nós não vamos perder o nosso Brasil para o totalitarismo. Enquanto eu puder lutar, estaremos juntos nessa luta. Deltan, eu é que tenho orgulho de estar aqui, sou um grande admirador do seu trabalho, você é um exemplo de resiliência, você é o maior nome do Brasil na defesa da justiça e do correto. Você é, para mim, o maior exemplo de agente público probo e defensor da justiça. Eu tenho muito orgulho da pessoa que você é, do agente público que você foi e principalmente do cidadão que você é. Você nos enche de orgulho, você é um exemplo para a nossa nação, você com toda certeza é um orgulho para os brasileiros. A honra é toda minha estar aqui com você e agradeço esse chat maravilhoso. Meu irmão, juntos nós somos com certeza mais fortes. É aquilo que a Bíblia diz, né? Um cordão de 2 dobras, ele é muito mais forte do que um cordão de uma dobra só. Então, conte sempre comigo, meu irmão. Excelente, Jeff. Olha, eu fico emocionado ao ouvir você e é exatamente o que você disse. É nós juntos, é nós dois juntos, é nós com essa comunidade de guerreiros aqui juntos, nós todos juntos. Pessoal, não deixe de seguir o Jeff Echechini. 2 pedidos finais. Seguir o Jeff Echechini, bota aí de novo, produção aí, ó, @Jeff Echechini. Segundo pedido, se inscrevam aí na aula magna dele agora dessa quinta-feira à noite, vai estar aqui na descrição aqui. Encerra aqui, já se inscreve e vou fechar aqui exibindo o comentário
do Política para Leigos, que diz: só para vir aqui mesmo é elogiar aquela impecável sustentação oral do advogado Jeff no STF. Eu queria encerrar mais uma vez te dando parabéns por isso, viu, Jeff? Um grande abraço a todos, uma excelente noite e uma semana abençoada. Gente, se eu e o Deltan ainda não desistimos do Brasil, vocês não podem desistir. Tamo junto até quinta-feira. Tamo junto. Isso aí, show.